é que tá a economia? Como é que tá a economia? Tá boa ou tá mal? Aí, gente, eu peguei um fio aqui do economista desenvolvimentista Paulo Gala. Paulo Gala, eu recomendo, inclusive, vocês acompanhem. Ele é um keynesiano, tá? Um desenvolvimentista, mas ele é um cara bem atualizado no que diz respeito àquela ideia de desenvolvimento de economias de escopo, de escala, com complexidade econômica. Ele que traz esse debate aqui no Brasil. Eu gosto de algumas coisas que ele traz. E ele trouxe um fio aqui, que é o seguinte. Ele apresenta 8 pontos, que ele chama de 8 evidências que mostram como a nossa economia vai bem. E eu acho que ela vai bem sim, claro, relativamente, tá, gente? Relativamente bem. Então tá aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Por exemplo, esse primeiro gráfico aí que vocês estão vendo é um gráfico que mede o nosso superávit comercial, tá? Que é brutal este ano, gente. Inclusive, muito acima do queridinho do México. Vejam aí, nós temos um superávit comercial brutal. Outra coisa, a atividade econômica está aquecida, vocês podem ver aí, né? Principalmente no setor de serviços, tá? Que é o que gera emprego. Tá chamando a atenção aqui o Paulo Gala. Outro detalhe, desemprego caiu abaixo de 8%, mínima desde 2014, mostra esse outro gráfico aí. Estão acompanhando? O que mais? O aumento do emprego não está pressionando os custos de produção. Os custos de produção seguem estáveis, mesmo com massa salarial batendo máxima da série histórica, portanto, o salário com maior poder de compra. Tá? E outra coisa, inflação em queda. Tá aí o IPCA, inflação em queda, como vocês podem reparar. Tá? E aí ele ainda acrescenta aqui a expansão do BRICS, né? Que também pode ser um bom indicativo para a economia brasileira. O fato do Brasil ser top 10 nas reservas internacionais em dólares. O Brasil é o país que tem a 7ª maior quantia de dólares em reservas internacionais. Tá aí também. E aí ele ainda chama a atenção aqui para nossa indústria extrativista e ainda, segundo ele aqui, verde. Aqui eu tenho algumas divergências com o Paulo Gala, mas ok, acho que também vale a pena trazer esse último ponto aqui do economista. Mas eu vou dizer mais, nós vamos bater um recorde histórico de déficit público. E esse é o principal fator da minha avaliação para esses bons dados da economia. Nós, esse ano, estamos podendo gastar, gente. A PEC da transição nos deu uma folga neste ano. Tá? Nos deu uma folga neste ano, onde o governo está gastando bastante mais do que nos outros anos. E o resultado são aqueles ali que vocês acabaram de ver. Então, o déficit público na economia capitalista, na maior parte dos casos, ele não é problema, gente, ele é solução para a economia. Os economistas ortodoxos estão lá, de cabelo em pé, com o déficit. Eles olha só o déficit, como se aquilo fosse um problema. Aí a gente tem dezenas de dados bons da economia brasileira, mas todos esses eles fingem que não existe. Eles olham para o déficit. Tem déficit. Tem déficit, vai ter inflação. Quando? Não interessa. Se a inflação aparecer daqui a 10 anos, eles vão dizer que é por causa desse déficit. Estão entendendo o problema de enviesamento dessa gente? A economia brasileira está com dados relativamente positivos e isso está acontecendo porque esse ano o governo pôde gastar mais. A gastança é o que explica a nossa economia. Não é só, lógico, eu estou aqui puxando a brasa para o meu lado, né? Mas para vocês terem uma ideia, essa semana o dólar titubeou no Brasil mesmo com a elevação dos juros nos Estados Unidos. O real se mantém resiliente às moedas do plano internacional, frente ao dólar. Mesmo com as guerras, o Brasil segue exportando muito e com uma economia que o mundo enxerga com bons olhos. Só quem não gosta são os nossos ortodoxos, que são esses que a mídia de massa quer ver para sempre no Banco Central. E sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque a nossa mídia defende os interesses dos seus anunciantes. E os grandes anunciantes no Brasil estão nem aí pro nosso mercado interno.
nem aí para o nosso nível de emprego, para o nosso nível de demanda, para a nossa massa salarial. O que eles querem é juro alto para ganhar com os títulos da dívida e eles querem facilidade para exportar. Dane-se o nosso mercado interno. Dane-se, porque se o mercado interno bomba, tem mais emprego, tem mais salário, o trabalhador fica empoderado. Começa a exigir mais direitos. Então essa gente mesquinha, vil, da nossa burguesia, que sequer dá para chamar de burguesia nacional, quer implodir o nosso mercado interno. Por isso que eles defendem essa política austericida de déficit zero. Porque eles sabem que com déficit zero, a economia não cresce. Não cresce. Isso não atrapalha os negócios dele, porque eles vão vender para fora. O que eles querem vender é proteína, minério de ferro, soja. É isso que eles querem vender. Querem engordar os porcos lá na China. Querem vender minério de ferro. E querem lucrar com o título da dívida. Para o mercado interno, o que essa gente quer? Desemprego para cima de 10%, para disciplinar a classe trabalhadora e achatar o salário. É isso que essa gente quer. E essa gente compra os discursos das redações dos jornais, os editoriais. Botam palavras na boca do William Bonner para fazer terrorismo com a heterodoxia. Estão entendendo? Porque o que eles querem é déficit zero. Porque déficit zero impede o país de crescer. Anotem isso. Déficit zero impede o país de crescer. O déficit só é um problema com a economia muito aquecida, que não é o nosso caso. Não é o caso de lugar nenhum do mundo, aliás. Tá? O mundo inteiro fazendo déficit e a nossa mídia de massa e os nossos economistas mofados, ortodoxos, falando em déficit zero. Uma economia estagnada que não anda. Enquanto que o mundo inteiro está fazendo déficit para tentar fazer a economia voltar a funcionar.